Tudo bom? Fui convidada para trazer a dinâmica hoje, né? Passei meia hora para responder o áudio, mas respondi. Acontece. Enfim. Quero que vocês imaginem que esse balão somos nós. E nesse copo deve ter cola, tá? Para não parecer mais tempo. E aqui é o pecado. E como o tema de hoje é influência, eu quero usar como se fosse o pecado. As pessoas, elas vêm trazendo influências ruins para as pessoas, os cristãos principalmente, e isso acaba trazendo consequências ruins para as pessoas, porque embora com o tempo você perceba que fez errado, queira mudar, e essa mancha não vai sair de você, porque se eu for tentar tirar a cola do balão, provavelmente ele vai estourar. Então, mais ou menos a reflexão é que nós possamos não deixar de ser influenciados, que nós venhamos influenciar pessoas, nós venhamos trazer pessoas para a igreja, que nós venhamos trazer as pessoas para mostrar para elas o melhor lugar. Porque muitas vezes eu já vi muitas pessoas dizer, mas ser crente igual aquela pessoa, eu não quero, vai para a igreja e no outro dia tá ouvindo música que não deve, vai para a igreja, mas no outro dia tá fazendo o que não deve. Então, as influências acabam mexendo muito com as pessoas, inclusive com os cristãos, que nós temos que dar o exemplo, né? E é isso que eu vou trazer para vocês. Amém, pessoal. Naomi aqui trouxe essa dinâmica abençoada, uma dinâmica curta, mas uma dinâmica que a gente traz uma reflexão muito importante para a gente sobre a questão de influência e sobre o nosso lugar como cristão, que nós nunca possamos estar no lugar de influenciados para o mal, logicamente, mas sim que nós possamos sempre estar no local de influência, no meio dos nossos amigos, dos nossos familiares, no meio do nosso trabalho. E agora vamos para uma parte que também é muito importante, que é a nossa palavra. Então, vamos aqui eu vou chamar aqui o pregador da noite, né? o ministrante que vai trazer essa mensagem pra gente, tá? Abençoado. Agora eu vou deixar a telinha com ele, tá, pessoal? Deus abençoe vocês, que a gente possa meditar nessa palavra hoje. Sou eu de novo, galera. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Estão bem? Glória a Deus, graça, paz e misericórdia. Sentei aqui no canto do pastor, já dou graça, paz e misericórdia, porque a gente se inspira logo. Os meninos estão rindo aqui, mas é verdade. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Galera, é o seguinte, antes de começar aqui o nosso tema aqui, influências, eu queria que vocês pegassem e enviassem essa live para a galera da igreja. Tô sentindo falta de muita gente, então, se o tema hoje é influências, vamos influenciar essa galera aí, Mete esse aviãozinho aí para todo mundo que você conhece, chama a galera, porque vai começar aqui o nosso tema de hoje, amém? Quero um pouquinho de água. Eu falo demais, eu falo alto, o volume subiu assim uns 300% quando eu entro. Então, pessoal, vai enviando aí pra galera, que já vai começar aqui a nossa reflexão sobre influências, amém? É um prazer estar com vocês, é um prazer trazer a palavra de Deus mais uma vez aqui na PG. Se eu não me engano, já é a terceira vez que eu estou aqui presente e sempre é um prazer. PG, que é um projeto de Deus aqui da Igreja de Deus Missionário para alcançar pessoas. Inicialmente esse projeto era para a gente ir em pequenos grupos de casa em casa para convidar pessoas, para evangelizar. E agora nesse momento de distanciamento a gente está aqui nesse momento mais interativo. Mas a gente não para. A gente está continuando assim na pegada, querendo continuar influenciando, querendo mostrar o Evangelho de Cristo cada vez mais. Então, galera, não vamos parar. Então, estou esperando vocês, A Raiz entrou, a Naomi, que acabou de sair, também entrou. Então, galera, vamos lá, vamos incendiar essa galera. Envia aí pro povo, que eu quero que vocês estejam aqui comigo, amém? O tema de hoje, pessoal, é influências. Um tema que
é relevante no nosso tempo, principalmente agora. Imagino que tudo é online, tudo está sendo no Instagram, ou WhatsApp, ou Facebook, ou YouTube, então tudo é influência. A questão é, nós estamos sendo influenciados por coisas boas, nós estamos influenciando, como é que está a nossa relação com essa questão de influência? Porque imagine, hoje em dia as pessoas no Instagram ganham dinheiro para fazer story, as influencers, elas fazem história de roupa, com roupa para divulgar a marca, óculos, celular, homem faz também, de material esportivo, então tudo gira em torno de influência. Muita gente ganhando dinheiro em cima da gente. Então, tal pessoa tem um alcance de tantos mil seguidores. Então, como ele tem muita gente acompanhando ele recebe para divulgar coisas, marcas, empresas. Então, hoje, o que é importante nós sabermos? Que nós temos que influenciar, nós temos que divulgar a Cristo. Então, nessa noite, que nós possamos aprender um pouco sobre influências, amém? Eu convido vocês a abrir a palavra de Deus lá em Números, no capítulo 13. Números, capítulo 13. Vou abrir com vocês aqui no meu celular. Números, capítulo 13, versículo 30. Números, capítulo 13, versículo 30. Aliás, versículo 27. Números capítulo 13, versículo 27. Com certeza, irmã Irami, na sua casa os PGs sempre foram uma bênção. Onde nós andamos, graças a Deus, a PG foi uma bênção. Então, Números capítulo 13, versículo 27. O que diz lá? E deram o seguinte depoimento a Moisés: fomos à terra a qual nos enviastes. Na verdade, é terra onde também emana leite e mel. Eis que os seus produtos, emana leite e mel, eis os seus produtos. 28. Contudo, o povo que habita é poderoso. As cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos ali descendentes de Anak. 29. Os amalequitas vivem em Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Versículo 30. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdamo-la. Disse ele: em verdade temos a capacidade de conquistar a terra. Pessoal, aqui é um dos momentos mais conhecidos da palavra de Deus, que é quando o povo de Deus está naquele momento pós-Egito, pós-cativeiro. E Moisés, com ordem de Deus, manda os 12 espias. Aí é uma história bem clássica, nós sabemos, né? Dos 12 que foram enviados, somente 2 acreditaram que podiam tomar aquela terra por promessa e por bênção de Deus. Os outros 10 não acreditaram que podiam tomar aquela terra. De novo, para eles, aqueles 10, após ter vivido grandes milagres, após ter sido libertos do cativeiro no Egito, vendo Deus operar de forma grandiosa, eles não acreditavam que o Deus que libertou eles do Egito podia também dar a eles a terra que era prometida. Paulo, o que você está querendo referenciar aqui hoje? Aqueles 10 que não acreditaram que Deus podia dar a terra prometida a eles, influenciaram toda uma geração. Porque o que acontece? Aqueles 10, por não acreditarem na promessa de Deus, morrem. Mas isso não para ali. A gente pensa, aqueles 10 falaram que não dava certo e pronto. Não, aqueles 10 influenciaram toda uma geração. E é nisso que nós vamos basear nossa palavra de hoje. Influências. Aqueles 10 influenciaram toda uma geração.
ao ponto de Deus precisar que toda aquela geração acabasse para que ele pudesse novamente pegar aquele povo e chegar aonde Deus prometeu. Então é nisso que nós vamos nos basear hoje, amém? Uma das palavras que o pastor Costa mais fala aqui ultimamente é o seguinte: o povo de Deus não anda por vista, ele tem que andar por fé. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 7. Mas veja o seguinte: quando aqueles espias chegam naquele lugar e veem aqueles gigantes, veem aquele povo grande, eles se impressionam, eles falam: não vai dar pra gente não. Eu acho, daqueles 10 espias conversando e falam: eu acho, ó galera, não sei vocês, mas eu acho que não vai dar pra gente. Os caras são grandes, os caras parecem que puxam as barras. A gente aqui magricelo, percorrendo esse deserto aí, veio do Egito sofrendo. Então, a visão daqueles 10 era totalmente natural. A visão daqueles 10 era totalmente pela vista natural. Eles não acreditavam no que Deus podia dar a eles. Paulo, isso acontece com a gente? Acontece. Quantas pessoas vocês conhecem que só conseguem se basear pelo natural? Deus manda nós acreditarmos sem vermos, mas nós insistimos de não acreditar, não perseverar, não prosperar. Muitos na casa de Deus, até na casa de Deus, ainda não conseguem ver de forma espiritual. Ainda não conseguem ver o que Deus promete e que Ele cumpre. Nós temos pessoas que às vezes fora do ambiente de Deus têm mais fé, apesar de não ser uma fé colocada em Deus, mas tem mais fé do que nós, que às vezes estamos dentro da casa de Deus, vivendo pela fé em Deus. Eu cito exemplos de, por exemplo, esportistas. Um atleta que eu acompanho, pelo menos na carreira profissional, é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tinha um pai que era viciado em bebidas, perdeu ele muito cedo, tinha uma família pobre e hoje ele é o primeiro atleta de futebol a ganhar $1 bilhão. Ele é o primeiro atleta do futebol. Ele sempre fala o seguinte: eu sou o melhor. Não importa se eu sou ou não, mas eu me comporto, eu vivo como se eu fosse o melhor. Então ele vive por uma fé que às vezes pode até não se realizar totalmente, mas ele acreditou tanto nisso que ele saiu da Ilha da Madeira do nada e virou um dos maiores atletas da história do futebol. Então ele colocou isso na cabeça dele desde criança: eu consigo, eu tenho fé. Ele não olhou para o que estava ao redor dele naquele momento. Porque se ele tivesse vivido pelo que ele acredita, pelo que ele estava vendo naquela hora, o que ele ia ver? Uma casa pequena, uma família sem um pai, uma mãe lutando para criar os filhos. Como um garoto, imagine, como um garoto bota isso na cabeça: eu não estou vendo nada, mas eu sei que eu posso chegar a ser o melhor do mundo. E às vezes nós não temos essa fé em nós mesmos e nem em Deus. Não vamos aqui nem puxar tanto para o lado homem, mas vamos puxar em Deus. Às vezes nós não queremos acreditar nas promessas que Deus faz e cumpre a nós. Nós somos uma geração que é tão influenciada por Instagram, por YouTube, por Facebook. Nós vemos tantas coisas, tantas mensagens vamos carregando tanta coisa, e aquilo nos influencia tanto que nós deixamos de levar a verdadeira influência, que é a palavra de Deus. Hoje eu vi numa história, eu acho que foi da Ranila, que está aqui com a gente, que era um rapaz afogado no mar de celular e a Bíblia tentando fazer a recitação dele. Enquanto a Bíblia apertava o pulmão daquela pessoa afogada, o que saía? Era só rede social. Vomitando rede social. Então, a palavra de Deus empurrando vida para ele, e aquela pessoa que estava totalmente afogada e influenciada pelas mídias sociais estava vomitando morta. E muitos hoje vivem isso. Mas
Pandemia, ninguém saindo de casa. A galera vai fazer o quê? Vai mexer no celular, vai assistir o quê? Vai assistir a Netflix. O que está assistindo a Netflix? O que está assistindo no YouTube? Quem você tem acompanhado no Instagram? Quem tem te influenciado no Instagram nesses dias? Eu sempre falo com os meninos, se a galera pegar o nosso histórico aqui do YouTube, o que ela vai achar, pessoal? Se eu pegasse aí, porque vocês sabem como é o algoritmo do YouTube. Ele vai jogando, eu estou aprendendo isso muito com a minha produção aqui, ele joga para você o que eles entendem que você gosta. Então se eu pegasse aí, se vocês pegassem meu celular aqui no YouTube, quais seriam, o que o YouTube estaria jogando para mim? Porque ele entende que é aquilo que me influencia. Isso é uma pergunta que vale, e não é só para jovem, viu? Isso é para qualquer um, em qualquer idade. O que tem aparecido aí para vocês? Fica a pergunta. O que nós permitimos nos orientar, pessoal? Uma vez aqui no EBD, eu falei que, por opção pessoal, eu era contra filmes de terror. Por opção pessoal, eu falei isso. Galera, eu não gosto de assistir filme de terror porque o Alce aqui da produção está concordando comigo, porque eu entendo que é um entretenimento, eu entendo que faz sucesso, mas uma vez eu vi uma ministração que falava o seguinte: quando você assiste um filme de terror, aquilo lhe influencia a achar que o mal tem um poder que Jesus já destruiu na cruz há muito tempo. Então, você começa a ressuscitar coisas que na cruz já foram destruídas. Aí no seu coração existe até uma exaltação ao que é mal. Você acaba acreditando que aquele mal tem algum poder, sendo que ele não tem poder nenhum mais sobre nós. Porque nós já não pertencemos mais àquilo. Cristo já resgatou a gente pela cruz. Ah, Paulo, tu está sendo aqui legalista. Não estou sendo legalista. Isso é uma opinião minha. Isso eu já vi em ministrações de pastores muito sérios e eles nunca falam isso de forma legalista. Eles falam isso da forma como aquilo pode te influenciar. Ah, Paulo, mas tu está falando só de filmes de terror. Vou tocar aqui em outro ponto. Por exemplo, uma série ou um filme que tem cenas muito quentes, hein, jovens? Tem aquelas cenas ali que de repente a mão passa demais e a gente sabe o que acontece depois que o beijo começa a se empolgar. Aí você fala assim: ah, Paulo, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, mas imagine um jovem ou até alguém que é casado, não importa isso, que teve problemas com pornografia e prostituição. Imagine. Aí o que acontece? Aquela pessoa que tenta se libertar dessa situação de pornografia, de masturbação, ou de qualquer outro pecado sexual, quando ele está vendo aqueles momentos, ele começa a ressuscitar aquilo nele. Então a gente tem que parar e pensar: o que eu tenho assistido? O que tem me influenciado? O que tem passado na minha vista? A Rebeca está aqui falando verdade. Uma vez eu estava conversando com ela e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que quando vai escolher um filme, ela vê logo a barra indicativa. Se ela vê que está muito alta, ela nem entra. Por quê? Porque ela já sabe. Se lá já está falando qual é o tipo de conteúdo, que pode ser um conteúdo mais pesado, então a gente tem que cuidar disso. Porque aquilo pode influenciar sim. Se um adolescente que é bombardeado por informações eróticas e tenta fugir daquilo, mas vai e começa a assistir, não sei. Eu nunca assisti Game of Thrones. Mas não estou criticando quem assiste, pessoal. Mas, por exemplo, se eu sei que existem muitas coisas ali pesadas, aos comentários que eu vejo. Aí se um jovem que passa a vida lutando contra aquilo, começa a assistir e começa a ver as cenas quentes, meu padrão, você é a gasolina e está beliscando fogo. Você vai incendiar. Entendeu? Então, o que tem passado pela gente, o que tem influenciado a gente,
Isso pode fazer muita diferença. E no reino de Deus, pessoal, o que influencia a gente? Se nós não acreditamos, pessoal, nas influências, que as influências negativas não nos afetam, basta ver o que aconteceu com a descendência daqueles espias. Voltando para o nosso texto base. Aqueles 10 espias, porque foram os 12, os únicos que tiveram a visão de fé, de acreditar, foram Caleb e Josué. Aí 10 não acreditaram e morreram ali. Mas o que acontece? Deus sentencia aquele povo a percorrer 40 anos o deserto. Aí eu pergunto para vocês acham que Deus botou eles lá 40 anos lá rodando só de brincadeira? Vou botar eles aqui 40 anos só para pagar uma penitência para mim, só porque eu não gostei. Você sabe por que é que Deus coloca eles para rodar 40 anos no deserto? Para que toda aquela geração morresse. Deus faz eles andarem 40 anos no deserto, porque aquela geração de jovens e adultos não tinha condição de receber a promessa de Deus, porque eles já estavam influenciados pela visão daqueles 10. Então Deus teve que esperar toda aquela geração morrer, os filhos deles nascerem, para não ter aquela influência dos espias, para então eles receberem a promessa. E na tua casa, como é que isso funciona? Qual é a visão que nós temos? Qual é a influência que nós temos dado? Paulo, isso aconteceu no deserto. Não acontece só no deserto. Pais que vivem uma vida com Deus, uma vida que creem na promessa, que vivem por fé, vão influenciar os filhos a viverem assim também. Agora existe casos de pais que mesmo na igreja, não tem essa visão sobrenatural, não vivem uma vida de fé e acabam influenciando os filhos a viver também de qualquer jeito. Não estou falando daqueles que às vezes lutam sozinhos em casa. Eu estou falando daqueles que já vêm de geração em geração. Aí você vai falar assim para mim: Paulo, eu não tenho uma referência tão forte. Pois é a partir de você que nascerá uma influência de Deus na tua casa e na tua família. Seja como Daniel. Daniel foi para o cativeiro, não tinha mais ninguém lá com ele. Tinha os 3 amigos dele. O que foi que ele fez? Ele não se deixou influenciar. Pelo contrário, ele influenciou. Paulo, tem que ser só no sobrenatural? Daniel começou a influenciar só no alimento. Depois é que Daniel vai marcar a história daquele lugar. Mas Daniel não se deixou levar. Ele influenciou aquele momento. Ele influenciou aquele ambiente. E nós temos que ser assim também. Nós temos que influenciar os ambientes em que nós vivemos. Eu sou professor. Eu tenho que influenciar os meus alunos. A irmã Irami também é professora. A Rebeca também é. Paulo, eu trabalho em empresa privada. Influencia os seus colegas. Paulo, mas eu não tenho o que falar. O seu testemunho, o seu agir, o seu comportamento já vai ser uma influência. Já vai ser algo diferente. Agora, se você é cristão, tem o nome de crente nas costas e no peito, e você não dá comportamento, a influência que vai dar, está travando segundo a referência aqui do povo, o que vai acontecer é que nós vamos dar uma influência de que a vida com Deus não é nada. Será que a sua vida com Deus não é nada? Fica a pergunta para vocês: como tem sido a tua vida? O que você tem mostrado com a tua vida? Qual é a influência que tu tem dado aí onde tu anda? Na tua própria casa. Se eu perguntar aí para a mãe da Raíssa, perguntar para tua mãe, qual é o exemplo que tu dá, Raíssa? O que a irmã vai me dizer? Se eu perguntar para a Rebeca, ó, que a gente conversa muito, hein? Então dá para me saber rapidinho. Então, pessoal, o que nos influencia? Eu trouxe até um livro aqui do Teófilo Hayashi e da Sara Hayashi,
Nuvem de glória. E em um dos momentos do livro, existe uma pergunta que é o seguinte, deixa eu analisar aqui, para mim não errar a pergunta. Está marcado, eu marquei. Como manter-se faminto e sedento por Deus? Aí, uma das respostas que a Sarah Hayashi dá é o seguinte, ó. Se eu pudesse dar um conselho, diria que andar com pessoas famintas, sedentas e que não se conformam com um pouco é a melhor maneira de ser instigado a viver da mesma forma. Você quer saber como chegar perto de Deus? Ande com pessoas que buscam a Deus incessantemente. Se você quer saber como viver uma vida extraordinária com Deus, ande com pessoas que têm uma vida extraordinariamente com Deus. No nosso pré-acampo, o pastor Costa ministrou sobre honra, e ele fala sobre unção, se eu não me engano, posso estar enganado se foi ele, mas ele fala de pessoas que têm unção e nós honrarmos aquela unção. Não foi? Aí a produção está me confirmando, então minha memória está boa também. Então, se nós temos que honrar a unção, nós temos que andar com pessoas que têm aquela unção. Nós temos que andar com pessoas que vivem uma relação com Deus verdadeira. Mas se nós andamos com pessoas que são vazias de Deus, que não têm compromisso com Deus, que não tem uma busca, não tem uma oração, não tem adoração em sua vida, o que vai acontecer? Provavelmente, se você não é a pessoa que puxa, você provavelmente vai ser como aquelas pessoas. Infelizmente e provavelmente você vai ter o mesmo comportamento que elas, porque você vai ser sim influenciado por elas. Agora, se você cola no seu líder Renan, homem de oração, cola na sua líder Fran, que sempre está lendo a palavra, cola aqui comigo, cola com o Alce, cola com a Eduarda, cola com a galera que está aí nesse momento aí de adoração. Puxei forte, viu? Agora eu acreditei muito na gente, viu, liderança? Mas nós estamos vivendo, eu estava falando, se nós queremos viver uma adoração diferente, nós precisamos aprender com quem vive isso. Nós precisamos aprender com o Renan, com a Fran, com o pastor Costa, com os nossos líderes de ministério. Nós temos que colar nessas pessoas. Aí, Paulo, eu não sinto isso. Pois então comece você a influenciar o ambiente que você está. Comece você a influenciar no lugar que Deus te colocou. Forte companheiro Instagram. E é isso, pessoal. Nós temos que acreditar que nós podemos sim influenciar as pessoas com Cristo. Existem momentos em que vai ser decisivo o nosso comportamento e as nossas escolhas. Vai ter momentos na vida de vocês, na caminhada com Cristo, e que vocês vão ter que parar, respirar, encher o pulmão, pensar e falar: quem me ensinou a tomar de conta desse momento? Quem me ensinou a lidar com esse momento? Foi Deus, o Espírito Santo, Jesus Cristo, os meus líderes que sempre me influenciaram, ou vai ser qualquer outra coisa? Então, nessa noite, eu deixo essa reflexão para vocês. O que tem te influenciado? O que tem entrado pelos teus olhos, pelos teus ouvidos? O que tuas mãos têm tocado? E fora isso, como você tem mexido com esse mundo? Como você tem mexido com as situações, com os ambientes? Que você possa refletir sobre isso. A tua atitude tem uma consequência. O que você faz, principalmente com o nome de cristão, IDM sede aqui no peito, o que você faz com isso, você influencia sim. E o que resta saber é para onde você tem influenciado quem está perto de ti e como você também tem sido influenciado. Que Deus possa abençoar o teu coração, que Deus possa abençoar a tua casa, que a tua influência na tua casa, na tua escola, na tua roda de amigos, nos teus grupos aí de WhatsApp,
seja uma influência que vem de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Deixa o sangue dele, a cruz dele brilhar na tua vida. Deixa ele ser o centro da tua vida. Deixa que ele te leve a influenciar o mundo. E pregar o evangelho a toda criatura, o que ele está dizendo é: influencia esse mundo como eu te influenciei com a minha cruz, com o meu sangue, com o meu amor. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a casa de vocês. E galera, tamo junto. Isso aqui não para. Sexta-feira, essa palavra deu uma bugadazinha, mas sexta-feira vai estar na íntegra no nosso canal no YouTube. Então, ó, se não deu para ver hoje, sexta-feira, ó, confere lá no nosso canal Jovens IDM. Pessoal, divulga muita gente aí, ó, porque nós estamos lançando palavras de Deus aqui e nós queremos influenciar a nossa geração. Como é? Deixar o like. Eu tô meio merchanzeiro hoje. Mandaram falar, ó, deixa o like lá no canal, compartilha, se inscreve. Eu tô virando influência. Faz parte da produção. Então, pessoal, abençoa pessoas. Creia no trabalho que está sendo feito pela Igreja de Deus Missionário. Divulga a EBD, influencia através da EBD, influencia divulgando os cultos aqui com o Pastor Costa, terça-feira, quinta-feira. Os irmãos, os varões de oração também estão aí no Instagram, ó, firme e forte. Sábado o culto de jovens, domingo EBD, domingo o culto da família. A Igreja de Deus Missionário tem um projeto. Nós vivemos por amor a pessoas e famílias. E nós cremos que o Espírito Santo em nós, na Igreja de Deus Missionária, pode e vai revolucionar essa geração com a influência de Deus e do nosso Espírito Santo. Amém? E aí, galera, você que assistiu esse vídeo, pessoal, nós estamos trabalhando muito, estamos aqui produzindo conteúdo para vocês. Nós só pedimos uma coisa, que você curta, comente e compartilhe. Se inscreve no canal, envia para os amigos, envia para a família. Nós acreditamos que esse projeto da PG e do Jovens IDM é um projeto de Deus para vidas e para alcançar pessoas. Então, pessoal, valeu, obrigado por estar com a gente. Ó, beijo, seus lindos, tamo junto, nós somos uma família.